Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos iniciando o nosso Manhã com o Evangelho. Hoje, dia 29 de outubro de 2025. Estamos vivendo a 30ª semana do tempo comum, graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio de Jesus. Graças a Deus estamos aqui nessa manhã, mais um dia, para ouvirmos o Evangelho, meditarmos no Evangelho, amém? Vamos saudar aqui os irmãos que já chegaram. Se você já chegou, curta essa live, deixa o seu comentário aí, que Deus possa estar te abençoando nessa manhã. Hoje, a primeira pessoa que entrou foi a nossa irmã Raquel Félix. Deus abençoe, Raquel Félix. Deus abençoe, querido Ramon Martins, nessa manhã. Deus abençoe nessa manhã, Isaura de Jesus. Deus abençoe nessa manhã, Daniela, minha esposa, que já está também a caminho do trabalho. Como é bom, irmãos, como é bom saber que Deus tem cuidado de cada um de nós, amém? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você também, irmão, que vai assistir após, lá mais tarde, à noite, pelo YouTube. Seja muito bem-vindo a essa live, seja muito bem-vindo a esse tempo em que meditamos na santa palavra do Senhor. Muito obrigado, nós agradecemos ao Senhor, porque Deus tem sido, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, o nosso refúgio e o nosso socorro bem presente, Ontem o Rio de Janeiro viveu um dia intenso de guerra, e só o Senhor, para nos guardar, só o Senhor para nos conduzir, só o Senhor para nos proteger. Nós continuamos em oração, pedindo ao Senhor a sua misericórdia, pedindo ao Senhor a sua graça, no nome de Jesus, amém? Lucas 13, 22, vai dizer assim: naquele tempo, Jesus atravessava as cidades e vilarejos ensinando, enquanto prosseguia o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos que se salvam? Ele lhe respondeu: esforçam-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo, muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Uma vez que o dono da casa tiver levantado e fechado a porta, vocês ficarão fora e começarão a bater na porta dizendo: Senhor, abre a porta para nós. E ele responderá: não sei de onde vocês são. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém? Amados irmãos e irmãs, nós olhamos para o Evangelho de hoje, e eu falei isso no Evangelho de segunda-feira, segunda-feira. Jesus, quando eu falei que Jesus ele era um grande pedagogo, Jesus era um mestre, Jesus não era um pastor apenas, ele não era alguém apenas com uma boa oratória, quando nós lemos o texto da segunda-feira, que foi Lucas 13, começava dizendo assim, naquele tempo, Jesus estava ensinando em uma sinagoga. Aí nós começamos o texto hoje, Lucas 13 ainda, mas hoje 22, segunda-feira foi Lucas 13, 10. Nós começamos a pensar que Jesus, olha como o texto de hoje começa: naquele tempo Jesus atravessava cidades e vilarejos ensinando. Nós vamos ver Jesus sempre ensinando. E nós falamos bem isso na segunda-feira. Em todo momento, Jesus ensinava. Jesus pregava, mas Jesus ensinava. Jesus curava, mas Jesus ensinava.
porque o ensino, ele permanece. O ensino, amados, ele é algo que depois que você aprende, ninguém pode tirar de você. Por isso, a maior pedagogia, né, a maior estratégia de Jesus era ensinar. O texto é muito interessante, amados, nessa manhã, porque ele vai falar que Jesus ia ensinando em cidades e vilarejos a caminho de Jerusalém. A missão maior de Jesus não era no meio do caminho, era Jerusalém. Era lá que Jesus ia sofrer, era lá que Jesus ia confrontar os religiosos, era lá que Jesus ia expulsar os cambistas do templo. Ele tinha uma grande missão em Jerusalém, mas ele não deixa de anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas de salvação por onde ele passava. Por isso é um exemplo para mim e para você. Não importa por onde nós estamos passando. Qual é a palavra de Mateus 28? Indo por todo mundo e pregando o Evangelho a toda criatura. Então, amados, eu não prego apenas na igreja. A igreja eu vou adorar, na igreja eu vou buscar a face de Deus com os meus irmãos, mas do intervalo da igreja para os meus dias, eu preciso pregar no ônibus, eu preciso pregar no meu trabalho, eu preciso pregar em todos os lugares que Deus me permitir chegar. Às vezes eu vou pregar com palavras, às vezes nós vamos pregar com atitudes, às vezes nós vamos pregar com um abraço, às vezes nós vamos pregar com cajado. Mas a nossa missão é, por onde passarmos, aonde chegarmos, levarmos a palavra de Deus. Amados, Jesus ia ensinando enquanto prosseguia o caminho para Jerusalém. Nós estamos indo para Jerusalém celestial. E nesse caminho, né, de ida para Jerusalém, nós fomos chamados para pregar, para compartilhar o amor de Deus, para viver o amor de Deus. A nossa maior pregação não é apenas as palavras, mas são as atitudes, o comportamento, o testemunho de quem nós somos quando não estamos dentro do templo. Essa é a sua maior pregação. São Francisco de Assis dizia: pregue dentro e fora de templo, e se precisar, use palavras. Olha que interessante. Eu só preciso usar as palavras quando é preciso. Quando não é preciso, as minhas atitudes mostram quem eu sou. Lembra daquela mulher de Tsunami? Eu citei isso já não tem muito tempo também, não. Aqui no manhã. Ela ficava na porta e ela falava assim: ali vai um homem de Deus. Quando Elias passava. Elias não passava pregando, Elias apenas passava. Mas ela reconhecia. O mundo não vai te reconhecer pela tua pregação. O mundo vai te conhecer pelas suas atitudes. Por isso precisamos, assim como Jesus, ter atitudes do céu, assim como Jesus, pregar e ensinar
nas cidades e nos vilarejos a caminho de Jerusalém. Aí o interessante, amados, que depois que Jesus, a gente vê isso, né, muito claro, Jesus ensinando, pregando no meio da missão, indo para a missão, mas pregando. A segunda coisa mais interessante que a gente escuta vem uma pessoa e pergunta: Senhor, são poucos os que vão se salvar? Aquela pergunta foi uma pergunta bem interessante, né? São poucos que vão se salvar? Será que existe um limite para as pessoas que vão se salvar? E aí Jesus fala: olha, vocês precisam se esforçar para entrar pela porta estreita. Você já andou num lugar estreito, irmãos? Né? Um lugar bem apertadinho, um bequinho, né? Um lugar onde você tem que passar de lado. O que isso é? Incomodativo, né? É sufocador. Às vezes parece que você andar num lugar muito estreito, parece que você vai até morrer, né? Porque parece que o ar fica mais dificultoso. Assim é o caminho para o céu. O caminho para o céu tem coisas na nossa vida que precisam morrer. Tem atitudes que precisam ficar para trás. Tem malas que a gente não pode e não consegue levar quando nós estamos nos esforçando para entrar pela porta estreita. Amados, dentro dessa pergunta dessa pessoa que não se fala se é homem ou se é mulher, a pergunta é: será muitos vão ser salvos? E aí Jesus dá uma resposta muito clara: vocês precisam se esforçar. Não é o reino de Deus não é um parque de diversão onde eu compro o ingresso e aí eu posso entrar tranquilamente e brincar em todos os brinquedos. Não. O reino de Deus não é apenas eu vou me batizo hoje e agora é só eu esperar o dia que Jesus me chamar para viver lá debaixo daquela sombra e água fresca. Parecendo até que aquele céu que está passando na novela aí, A Viagem, né? Não, irmãos. Existe um caminho de cruz. Existem dificuldades. Existem malas que nós vamos precisar deixar, mágoas, sentimentos ruins, pecados que nós precisamos confessar para podermos prosseguir nesse caminho estreito. Ele vai levar o quê? Ele vai levar o caminho estreito, ele é um caminho de esforço. Você não pode fazer nada para ser salvo, você é salvo pela graça. Se você colocar os pés na porta do céu, foi porque o Senhor Jesus te conduziu a chegar lá. Mas eu preciso fazer a minha parte, que não é mérito nenhum meu, ainda assim é mérito de Cristo que me salvou. A minha parte é me esforçar. A nossa parte, irmão e irmã, é abrir mão dos prazeres da carne. É abrir mão, muitas vezes, de estar certo. É abrir mão de tantas coisas para entendermos que o reino de Deus, o caminho dele, é estreito. Eu não passo com o nariz empinado. Eu não passo quando eu acho que eu sou melhor que o meu irmão e a minha irmã. Eu não passo, irmãos, porque eu sei falar melhor, mais bonito, não. O caminho estreito é um caminho de cruz. É um caminho que eu perco e ainda assim eu dou glória a Deus. É um caminho que eu estou enfermo e aquela enfermidade ali, ela pode ser até para a morte, mas eu não vou reclamar.
eu não vou murmurar, eu vou louvar a Deus. Como é difícil entrar pelo caminho estreito, né? Porque o ser humano, ele gosta de estar bem. O ser humano gosta, querido, de vitória, né? Como diz aqueles corinhos, né? Agora é só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Mas às vezes, a vitória que Deus nos dá, é a vitória que eu falo, às vezes depois da oração da manhã, com Jesus é só vitória. Não é que com Jesus vai dar tudo certo do jeito que eu quero. É que com Jesus nós não perdemos o controle. Porque Ele não perde o controle das nossas vidas. Por isso, amados, andar no caminho estreito requer esforço. O reino de Deus é tomado pela força. Ainda vou dizer assim, muitos procurarão entrar, mas não conseguirá. Sabe por quê? Porque muitos vão tentar entrar, mas do seu jeito. Muitos vão tentar entrar levando as coisas que acha que tem que levar. E aí, irmãos, não funciona bem assim. Vou te dar um exemplo. Quando você viaja de ônibus, né? Você vai viajar de ônibus, seja para o litoral do estado ou para outro estado, você compra uma passagem de ônibus, você pode levar uma bolsa enorme, lotada de coisas. Ali você bota tudo que você quer. Porque o bagageiro do ônibus aceita qualquer coisa, né? Aí bota lá, não tem problema. Mas quando você viaja de avião, principalmente quando você pega uma passagem de mala de mão, você tem que selecionar o que você vai levar. Por quê? Porque no avião não aceita uma mala que não seja a padrão. E aí, amados irmãos e irmãs, é como a porta estreita. Muitos vão tentar entrar pela porta estreita, mas levando a mala do ônibus. E não pode ser assim. Tem que ser, amados, do jeito que Deus quer. No padrão que Deus quer. Exatamente, Raquel Félix. Não é do meu jeito, mas tem que ser do jeito de Deus. A mala tem que estar padrão. Com Jesus nós não perdemos o controle, é verdade, Eda. E nós precisamos ter essa mentalidade. Nós precisamos entender, querido, que porta estreita, caminho estreito, é do jeito de Deus, porque quando a gente entra do jeito de Deus, entramos no padrão que Deus quer. E o padrão que Deus quer cabe certinho no caminho estreito. O que acontece de muita gente não querer andar do jeito que Deus quer, não consegue continuar no caminho estreito. A pergunta que fica para mim e para você nessa manhã: você está andando do jeito que Deus quer? Você está com a sua mala padrão de avião? Porque a porta é estreita. O caminho é estreito. E aí o texto termina dizendo: uma vez que o dono da casa tiver levantado, fechada a porta, vocês ficarão de fora, começarão a bater na porta dizendo: Senhor, abre a porta para nós. E ele responderá: não sei de onde são vocês. Jesus está falando aqui do final. Quando não houver mais tempo. Quando não houver mais saída. Quando o Filho do Homem bater a porta, fechar a porta, pode gritar o quanto quiser gritar, mas não lhe será ouvido. Por isso, nessa manhã, amados,
aprendemos verdades de Deus e precisamos cumprir essas verdades. Ensinar o Evangelho aonde eu estiver, não apenas com palavras, mas com atitudes. Andar no padrão que Deus quer que eu ande para caber na porta estreita e procurar o Senhor enquanto se pode achar. Existe um texto que eu gosto muito, eu prego esse texto desde que eu era adolescente. Eu acho que eu preguei muito mais esse texto quando eu era adolescente do que agora, depois de grande, depois de pastor. Acho que eu nunca preguei esse texto depois de pastor, que é buscar o Senhor enquanto se pode achar e o invocai enquanto Ele está perto. Que o Senhor nos ajude no dia de hoje, que possamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém? Amados, vamos orar nesse momento, vamos orar ao Senhor, que continue nos dando visão espiritual essa manhã. Vamos orar ao Senhor para paralisar essa guerra que o Rio de Janeiro travou ontem, né? O Estado com o tráfico, e que só quem sofre mais ainda são os moradores, os civis. Vamos pedir ao Senhor a bênção dele. Vamos orar também nessa manhã, continuar orando pela Dayana Lima, né? Eu pedi oração pela Dayana, né, na sexta-feira. Pedi oração pela Dayana Lima e pela Aline Rodrigues, né? Segunda-feira eu atualizei a notícia que Deus tinha recolhido a Aline, né? Mas nós continuamos orando pela Dayana Lima. Ela sofreu, né? Existe uma possibilidade de ser aneurisma, então nós vamos continuar orando por ela. Ela está no hospital, está aguardando, né, os próximos passos médicos, mas Jesus é o médico dos médicos, amém? Amados, vamos orar. Vamos ter que a Raquel está colocando um pedido de oração aqui. Oração pelo meu filho que está internado no hospital Danão, esperando a vaga fazer uma cirurgia no pé. Coloca o nome dele, Raquel, para a gente estar orando. Vou anotar aqui também. Coloca o nome dele aí. Vamos estar orando, irmãos, por essa guerra, né? Como eu estava falando, ontem à tarde, quando eu cheguei em casa, eu orava o Senhor por isso, né? Muito preocupado. Daniele ainda estava lá pela Brasil. E o Senhor me dava uma visão de uma potestade, né, com uma espada levantada sobre a cidade do Rio de Janeiro. E a orientação que o Espírito Santo me dava era: ore ao Pai, para que ele perca força e essa espada caia da mão da potestade. Então vamos orar em cima disso, amém? Então oremos pelo Júlio, né? Pelo Júlio. Vou colocar aqui no caderno das intenções. E nós vamos estar orando por todos os que sofrem, por todos os que precisam no dia de hoje, amém? Em nome do Senhor. Pai, muito obrigado pelo Evangelho do dia. Muito obrigado nessa manhã pela Tua Palavra. Quero Te agradecer, Senhor, porque existe, Deus, um tesouro guardado na Tua Palavra. Existe um tesouro, Senhor, em que nós aprendemos quando nós buscamos a Tua face. Nessa manhã, Senhor, eu quero Te pedir que esse Evangelho se cumpra na minha vida e na vida dos meus irmãos. Quero Te pedir nessa manhã que esse Evangelho, Senhor, seja aquilo que norteia a nossa vida. Nós não queremos estar, Senhor, no caminho fácil. Nós queremos estar, Senhor, no caminho estreito, andando pelo padrão que Deus quer que andemos, ensinando o Evangelho com as nossas atitudes e não apenas com meras palavras vazias. Eu rogo, Senhor, que essa palavra mude as nossas vidas e perdoe os nossos pecados.
Oramos, Senhor, nessa manhã também, Deus, pelo Rio de Janeiro, que pede socorro, Senhor. Pelo Rio de Janeiro, Senhor, que ontem sofreu uma verdadeira guerra civil. Deus, aonde nós vimos traficantes, Senhor, atacando a polícia com drones, Senhor, com bombas. Eu rogo, Senhor, nessa manhã, Deus, dá um basta nisso. Arranca, meu Deus, a espada da mão dessa potestade. Senhor, arranca a espada da mão dessa potestade, para que possamos verdadeiramente, oh meu Deus, ver a paz nesse lugar. Senhor, nós não estamos falando de paz, Deus, aonde nós iremos, Pai amado, apenas usufruir como aquelas lindas cenas, Deus amado, de filme. Mas nós estamos falando de paz aqui, de sair da nossa casa e poder voltar. Por isso, Senhor, neutraliza toda força satânica, maligna. Joga por terra, Senhor, nessa manhã. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa o nosso governador, Cláudio Castro. Abençoa, Senhor Deus amado, todas as autoridades policiais, dando sabedoria e estratégia, porque só o Senhor pode fazer isso. Eu oro nessa manhã, Deus, continua orando pela Dayana Lima, pedindo ao Senhor que possa gerar o milagre na vida desta moça, porque aquilo que o Senhor não puder fazer, ninguém mais pode. Mas aquilo que o Senhor determinar no céu e na terra será determinado. Por isso, Senhor, nós rogamos a cura da Dayana. Pedimos ao Senhor nessa manhã, Deus, pelo Júlio de Lima do Nascimento, filha da irmã Raquel Félix. Abençoa, Senhor, que logo se abra, Deus, uma vaga para que ele possa operar, fazer essa operação no pé. Desde já nós pedimos ao Senhor que abençoe a junta médica. Desde já prepara, Senhor, o leito. Desde já prepara as medicações que serão usadas. Que tudo, Senhor, esteja no teu controle e que nada aflinja o coração da tua filha, sabendo que Deus tem suas formas de trabalhar. Por isso nós colocamos o Júlio, Senhor, nas tuas mãos. Oramos também pelo Natan, enteado da irmã Luciana. Que o Senhor possa, Senhor, também abençoar. Que o Senhor possa também, Senhor Deus amado, trazer, Senhor, preparar essa cirurgia, junta médica, o leito, a medicação. Senhor, abençoa, dá livramento. Senhor, essas pessoas que andam de moto, Senhor, tantos acidentes de moto, que o Senhor possa, Senhor, trazer juízo, que o Senhor possa trazer, Senhor Deus amado, prudência, Pai, para que andem e saibam valorizar suas vidas. Nós oramos, Senhor, por eles, pelo Júlio, pelo Natan, por todos aqueles que estão em hospitais, esperando, Senhor, algum procedimento. Oramos pela igreja no Brasil e no mundo. Oramos por os pastores, oramos pelos padres, oramos pelas igrejas, Deus amado, evangélicas, católicas, ortodoxas, pelo povo chamado povo do Senhor Jesus. Pedimos ao Senhor a tua bênção no dia de hoje, que o Senhor guarde a nossa entrada, a nossa saída, nos livre de todos os males. Senhor, como diz a tua palavra, o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme para o livrar. Que o anjo do Senhor possa, Senhor, estar nos livrando de todos os males, na nossa entrada e na nossa saída. Tudo isso, Pai, nós a confiamos no nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém, amém e amém. Deus abençoe, meu povo. Vamos continuar orando então pela Dayana, pelo Júlio, pelo Natan e por todos aqueles que se recomendam às nossas orações. Amém? Um santo dia para você. Se cuide, se guarde, coloque sua vida diante do Senhor e entenda, é Deus que guarda a nossa entrada e a nossa saída. Amém? Fique com Deus, graça e paz. Amém? Deus abençoe Dora, minha grande amiga, irmã Wanda. Deus abençoe evangelista Antônia Lúcia, Cleide Luiza, Bianca Lourenço, Isaura de Jesus. Deus abençoe a cada irmão e irmã que está aqui na live. Fique com Deus. Sexta-feira nós temos Denise Souza. Sexta-feira nós temos um encontro aqui com a campanha da água e também do Salmo 91. Tchau, tchau, meu povo. Graça e paz.